o que algumas madeiras quebradas têm a ver com a Revolução Romena de 89. Esse é o 7º episódio do 1AB1H e vamos nessa. Antes de tudo, eu queria que vocês assimilassem essa mensagem como um grande exemplo de como a força de uma pessoa pode mudar um contexto político inteiro, tá bom? Então, vamos lá. A Revolução Romena está contextualizada na Guerra Fria, né? Um momento em que os governos dos países teriam que se adaptar ou ao bloco capitalista ou ao bloco socialista. E a Romênia escolheu o bloco socialista, o bloco da União Soviética, né? Foi bem uma escolha, né? Foi imposto, mas ela estava junto com a União Soviética. Bom, naquele país existia um presidente chamado Nicolau Ceausescu. Ele já estava há 15 anos no poder, desde 74, e ele governava, né, de uma forma, né, centralizadora, não permitia liberdade de expressão, e a gente estava no finzinho da Guerra Fria, então a União Soviética estava já acabando, né? O regime capitalista tinha vencido a Guerra Fria. Só que a Romênia ainda era governada com mãos fortes pelo governo. Tanto que em novembro de 89, o Nicolau Ceausescu foi reeleito por mais 5 anos de mandato. Naquele mesmo mês, houve um protesto de um pastor numa cidade do interior chamada Timisoara. Esse pastor ele protestou contra o governo e o governo acabou resumindo o seu protesto como ódio racial. E as pessoas ficaram indignadas com aquela injustiça, saíram para protestar junto com um pastor e teve uma certa repercussão no país. O Nicolau Ceausescu, preocupado com um cenário que não era bom em uma cidade, né, do interior, não queria que isso passasse para outras cidades, decidiu fazer um pronunciamento público em uma praça em Bucareste, a capital da Romênia, né, a cidade mais importante da Romênia. E ele fez esse pronunciamento em dezembro de 89, um mês depois dos protestos, e nesse pronunciamento, nessa praça pública, né, um momento em que estava lotado, e as pessoas, diversas pessoas acompanhando o presidente, com diversas faixas, né, e placas que eram seguradas com madeira, né, de apoio ao presidente, alguns porque gostavam mesmo do governo, apoiavam, outros porque tinham medo de manifestar o que realmente pensavam, então carregavam assim mesmo a placa. E no meio dessa multidão aqui, que é representada pelas pessoas verdes, tinha uma pessoa aqui representada pelo soldado bege, né, que era um professor chamado Nica Leon. Esse Nica Leon, ele sozinho foi o que teve coragem de se manifestar contra o governo. Ele começou a gritar: vida longa Timisoara, vida longa Timisoara. As pessoas que estavam em volta entenderam que aquilo era uma espécie de slogan do governo e começaram a gritar também: vida longa Timisoara, vida longa Timisoara. Quando o Nica Leon percebeu que a sua mensagem não tinha sido bem adquirida, né, pela população, ele mudou o grito e começou a gritar: abaixo Ceausescu, abaixo Ceausescu. Quando ele gritou isso, a população que estava em volta ficou muito assustada. Primeiro, com a ousadia dele, e segundo, com a repercussão que aquilo poderia causar individualmente para cada um. Se a polícia política visse qualquer pessoa perto de alguém que gritava abaixo o presidente, ela poderia ser presa, espancada, né, até morta. Então as pessoas decidiram se afastar daquele protestante, né? E por conta disso, elas caíram uma em cima das outras, as placas que elas estavam levando foram quebradas e as madeiras fizeram um barulho enorme. Misturado com esse barulho, com o som dos gritos das pessoas, formou um clarão e um som de como se fosse uma vaia para o presidente. Quem estava no palanque do governo ficou assustado com aquilo, porque viu um clarão, não entendeu direito o que era e achou que era uma revolta, que estava começando ali um grande protesto contra o Ceausescu. Tanto que o cinegrafista do presidente começou a tremer e o chefe da segurança soprou no seu ouvido a seguinte frase: eles estão entrando, como se a revolução estivesse começando naquele momento. E esse som vazou no microfone do presidente.
sendo que esse pronunciamento estava sendo transmitido em cadeia nacional, todas as televisões do país assistindo aquele momento. Foi então que a força dessa pessoa, num ato isolado, fez com que, uma semana depois, o governo de Cesesco acabasse, o poder fosse tomado e ele e a mulher dele fossem mortos. Então, aprenda que o poder de uma pessoa tem muita influência com o seu contexto e ambiente. Até mais, galera. Valeu!